Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 18, versículo do 15 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Somente se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra, para pedir seja o que for, o conseguirão de meu Pai que estais nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. A palavra de hoje, que a Santa Liturgia da Igreja nos traz, vem nos falar sobre perdão dos pecados. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Somente se te ouvir, terás ganho o teu irmão. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que quando se convive em comunidade, muitas vezes acontecem essas situações de uma pessoa pecar contra outra. Jesus, ele está afirmando com esta palavra que há essas situações. Porque como caminhamos a igreja que é santa pela sua doutrina, é santa pelo seu ensinamento, mas ao mesmo tempo pecadora, porque é constituída por nós, pessoas, seres humanos, pecadoras, que estamos na caminhada da perfeição. Ainda não somos perfeitos, porque só seremos perfeitos quando o perfeito vier. Um dia, quando nós formos um em Cristo, aí as nossas imperfeições, ela desaparece no perfeito que é Deus. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 5, se não me engano, no último versículo do capítulo 5, vou confirmar aqui com vocês, ele nos diz o seguinte, Mateus 5, isso mesmo, é o último versículo do capítulo de Mateus 5, o versículo 48. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Então aqui, o que eu quero dizer com essa passagem que eu busquei aqui em Mateus é que Deus é o perfeito, mas Ele nos pede que a gente busque essa perfeição. E o que é buscar essa perfeição? É a gente ter a capacidade de reconhecer, ter a capacidade de reconhecer quando erramos, ter a humildade de ceder quando não estamos corretos em algum ponto de vista, para que possamos viver bem em comunidade. E o Senhor está dizendo aqui, se teu irmão, não é nem se você tiver pecado, se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende entre ti e ele, somente se te ouvir terás ganho o teu irmão.
Olha como é que o Senhor diz. A gente costuma dizer, eu não fiz nada, a pessoa que fez, então vem a mim. Mas Jesus diz, se ele fez algo contra ti, vai tu a ele. Mas como é essa conversa que Jesus está dizendo? É uma conversa particular. É você e seu irmão num particular. Ninguém precisa ficar sabendo. Você não precisa sair aí propagando aos 4 cantos do mundo algo que teu irmão te fez. Não. Chama em particular. Conversa. E a palavra ela vem dizer o seguinte: se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Porque aqui o objetivo é ganhar. O objetivo aqui é ganhar aquela alma. Porque se ela cometeu aquele pecado contra ti, na tua ida ao irmão, na tua boa conversa com ele, isso sem expor a pessoa do irmão, sem sair aí dizendo, eu tenho direito, ele ou ela que me ofendeu, e agora eu tenho o meu direito de revide. Não, uma vez que nós queremos fazer a vontade de Deus, não é mais nossa vontade que reina. Por isso nós não iremos atrás desse direito de revide. Mas, ouvindo essa palavra, que nós tenhamos a graça de pôr em prática essa palavra. Porque uma coisa é a gente entender, outra coisa é compreender, e outra coisa é ter a graça de viver. Eu posso até entender o que Jesus quis dizer, eu até compreendi. Agora, viver é aí onde nós precisamos pedir sempre a graça do Espírito Santo, a força que vem do alto, para termos condições de viver. Então o Senhor diz, se te ouvir, terás ganho teu irmão. O objetivo é tu ganhar o teu irmão. O objetivo é que aquela alma seja salva daquele pecado que aquela pessoa cometeu contra ti. Mas diz aqui que tudo seja preservando a pessoa. Preservando a pessoa. Ninguém pode repreender ninguém diante do público. Meus irmãos, isso não é ter misericórdia. Nem os filhos querem ser advertidos diante das pessoas. E se torna chato, né? O pai repreender ali o jovem diante das pessoas, o jovem se sente envergonhado. Não. Chama um particular. A conversa. Então é isso que o Senhor está dizendo. Para vivermos bem em comunidade, é inevitável que às vezes tenha, porque, como disse, a igreja é santa e pecadora. Nós somos pecadores, somos humanos. E, hora ou outra, a gente pode se exceder em palavras, em atitudes que ferem, né? Que seja, muitas vezes, acidentalmente, né? Não seja intencionalmente, acontece. Mas pior ainda quando é intencional, quando a gente medita, quando a gente premedita, quando a gente arquiteta, quando a gente calcula as nossas ações para atingir o outro. Isso já foge do humano para o diabólico. O humano é a gente ofender sem querer. Isso faz parte do ser humano. Agora, quando premeditamos, quando calculamos, quando aí cogitamos e ficamos à espreita como uma serpente para dar o bote, isso aí já é diabólico. Isso aí já é a ação do demônio que está agindo. Quem se permite? Quem se permite agir dessa forma? Quem se permite assim agir por essa ação diabólica? Mas diante da comunidade, a comunidade de fé, pode acontecer isso sim, mas é preciso vigiar. É preciso ouvir o que o Evangelho diz. É preciso ouvir o que Jesus diz. Se você vê que teu irmão pecou, teu irmão te ofendeu, não vai aí juntar uma turminha e fazer aí agora um partido contra o irmão. Não. Vai ao irmão. Irmão, vem cá. É isso que Jesus aí, agora eu me lembrei, quando Jesus disse, se te bater na face, oferece a outra. Jesus falou assim. E Jesus passou por uma situação em que ele teve que mostrar, agora não só falando, pregando, mas na vida dele essa passagem que ele disse. Ele disse, olha, se te bater numa face, oferece a outra. Quando Jesus vai preso, que ele está lá respondendo o sumo sacerdote, que aí um soldado se adianta e diz que é assim que tu responde ao sumo sacerdote, e dá um tapa forte na face do Senhor. E Jesus olha para aquele soldado. Jesus não ofereceu a outra face, que a gente pensar assim que ele ofereceu o outro lado, né? Se ele for interpretar o pé da letra, oferece outra face.
Então Jesus teria oferecido a outra face. Por isso nós não podemos ser fundamentalistas. Não, devemos pedir a graça de compreender. E aqui Jesus nos ensina, nos explica, né, com a vida essa passagem que ele fala isso, que oferece a outra face. Quando o soldado lhe bate, ele não oferece a outra face. Assim, a face de oferecer o outro lado do rosto para levar outro tapa, mas a face que ele diz é o diálogo. E aí Jesus olha para o soldado e diz: você me falas que eu falei e respondi mal ao sumo sacerdote? Se falei errado, me mostra onde. Mas se falei bem, por que me bates? Então a outra face que Jesus nos mostra é o diálogo. Chama o irmão, conversa com ele, né? Se você sente que o irmão tem algo contra ti, pecou contra você, chama ele e conversa com ele, que tudo se resolva ali entre os dois e enterra aquilo ali e volta à fraternidade, à convivência. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus ele vai adiante: se não te escutar, porque tem isso também, se o teu irmão não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Então, chama 2 ou 3 pessoas que tenham temor a Deus, que tenham aí uma caminhada sólida, que tenham aí uma boa convivência na comunidade, pessoas que tenham um testemunho, né, que tenham assim o seu exemplo de uma vida coerente com a caminhada de fé. E chama essas 2 ou 3 testemunhas e vai ao irmão. Se o irmão também recusar ouvir-te e ouvir essas pessoas, vai à igreja. Se mesmo assim o irmão não quiser ouvir a igreja, que a igreja falamos a partilha com o padre, que o padre possa de certa forma interceder, né, pelo aquele reavivar de laços fraternos entre irmãos. E aí se mesmo assim aquele irmão ou irmã não quiser ouvir nem o sacerdote nem a igreja, diz a palavra que seja aquele irmão como um publicano ou um pagão. É no sentido que aquele irmão, nós estaremos desobrigados dele, ou seja, a nossa consciência não pode mais nos censurar em nada. Você tentou, de certa forma, salvar aquela vida daquele pecado, porque você tem consciência que não fez mal nenhum, mas você sente que a pessoa tem algo contra ti, que a pessoa peca contra ti. Você foi tentar, talvez, consertar aquela situação, explicar o mal entendido, mas mesmo assim o irmão não quis ouvir. Você trouxe mais 2 ou 3 testemunhas, como orienta o Evangelho, também o irmão não quis ouvir. Você passou a situação ao sacerdote, o sacerdote chamou ambas as partes para uma conversa, também o irmão não quis saber de sacerdote, não quis ouvir. A palavra diz que estaremos desobrigados, se aquele irmão se perder por aquele pecado, estaremos desobrigados da perda daquela alma. Foi ela que quis, ou seja, o livre-arbítrio que até Deus respeita. Deus não força, né? Deus deu o livre-arbítrio, mas como o Evangelho de ontem, ele é insistente, ele vai em busca, né? E nós devemos ser insistentes, nós não podemos no primeiro não desistir. Isso é valioso para nós e para Deus, vivermos bem como comunidade, vivermos bem como irmãos. Por isso nós não podemos abrir mão. Não, deixa assim, sim, tá bom. Não tá bom. Se há uma incisão, se há algumas coisas que não estão bem explicadas, se o clima está pesado, não devemos achar que está bem assim, mas devemos ter atitudes concretas para trazer novamente a harmonia àquela comunidade, a harmonia, aquela convivência entre irmãos que estão no mesmo serviço, trabalhando para o mesmo Senhor, dando a dura no labutar, vamos dizer assim, dessa mestre esforçado, se assim podemos colocar, mas que está trabalhando para o reino de Deus. Todos que estão trabalhando para o reino de Deus. Então todos devem ser, de certa forma, bem acolhidos, valorizados e amados, de certa forma. É isso que Jesus nos pede, a questão do amor. Amor entre irmãos. Ele diz: como o Pai amou, esse mesmo amor ele gerou no coração para com aqueles que caminhavam com ele, aqueles que o Pai enviou a ele.
E assim aqueles que o Pai enviou a eles, que ele amou com o mesmo amor, a intensidade de amor que recebia do Pai, ele amou. Agora também ele pedia àqueles que ele amou, derramou esse amor, que se amassem. Ou seja, Jesus pediu para eles dar algo que ele já deu a eles. Então Jesus pedia para dar o que eles tinham capacidade de dar. Então eu e você temos capacidade de amar, temos capacidade de perdoar, porque Deus nos perdoou, Deus nos amou. E ainda mais, ele não nos deixou só, não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo, que gera graça. Que eu digo, uma coisa é a gente compreender, uma coisa é a gente entender, e outra coisa é ter a graça de viver. Então quem gera essa graça em nós é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos foi dado no batismo, está dentro de nós, essa força que nos sustenta. Por isso nós não podemos dizer assim, eu não tenho capacidade. Podemos até não ter, porque somos humanos, mas a graça de Deus em nós, ela nos faz capazes. É a graça de Deus em nós que nos faz capazes. E outra coisa, Jesus ele diz que quando nós estamos reunidos, 2 ou 3 reunidos, e aí ele fala a importância de ir atrás do irmão, de não perder nenhum, porque a comunidade unida, ela tem força na oração. E aqui ele não está desclassificando a oração pessoal, pelo contrário, devemos ter o nosso momento de oração pessoal, mas aqui ele está dando ênfase à oração comunitária, que são tantas, né? O Santo Terço em comunidade, a adoração em comunidade, a Santa Missa em comunidade, por excelência, a oração, por assim dizer, que sobressai sobre todas as orações, porque a oração das orações é a oração mais sublime e poderosa, que é a Santa Missa. Então, Jesus está dizendo, quando nós, como comunidade, estamos rezando, unidos como comunidade, ele diz que está no nosso meio. Ele diz, eu estou no meio de vocês. E ainda mais, ele diz, quando vocês estão unidos em oração, tudo que vocês pedirem, se estiverem em comum, ou seja, se estiverem unidos, se o coração de vocês estiver unidos, se vocês estiverem unidos naquilo que estão pedindo, porque vocês estão unidos, porque às vezes a gente está reunido, né? A gente até consegue se reunir, mas se unir às vezes é um desafio muito grande, porque tem que partir de cada um tem que querer vencer essas barreiras que nos impedem de nos unir. Mas já estamos reunidos, já é um grande passo. E nesse estar reunido, devemos nos esforçar para estarmos unidos, e aí a nossa oração, ela tem força. E Jesus está dizendo, quando assim estamos, o que pedimos em comum nos será dado. Veja que graça grande. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a graça ao Senhor de viver esse amor. Humanamente não é fácil. Não é fácil porque o mundo nos ensina diferente. Não é fácil porque é uma pequena porção na sociedade ensinando o que Jesus tem ensinado e uma grande massa dizendo o contrário. Então, não é fácil. É remar contra a maré. Mas, como disse e volto a dizer, se queremos, Deus já nos deu a graça. Porque Ele não nos deixou só. Ele derramou no dia de Pentecostes o Espírito Santo, a força sobre a igreja. Então, no nosso batismo recebemos essa força grandiosa, o Espírito Santo que faz santos, o Espírito Santo que dá a graça de vivermos a vontade de Deus. Por isso, se queres, Jesus já deu a graça. Clame. Clame que Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. Clame, vem Espírito. Vem com tuas forças, vem com tua graça, vem com tuas potencialidades. Vem Espírito Santo, vem à tona, vem como vulcão em erupção e derrama tua graça, teu fogo abrasador na minha alma, para que eu possa viver a vontade do meu Senhor. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. De todo o coração, você que tem aí acompanhado no canal, os comentários, a palavra de Deus que é levada todo dia por esse canal, os comentários aí que está fazendo bem, que as pessoas estão se identificando, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço aí do Carmo. Ontem estive aí, visitei Dona Rosa na Esperança. Deus abençoe. Um abraço também aí o pessoal das Baraunas, Eugênio Papeiro, que tem falado, que tem aí
estar na sintonia também, ouvindo a palavra, assistindo e vivenciando esse momento da pregação do Santo Evangelho todo santo dia. Também aqui na minha comunidade, São Sebastião, as pessoas que têm já o hábito de escutarem, de verem, de vivenciarem através do canal esse momento do Evangelho do dia. E eu sei que muitos e muitos outros padres, leigos, bispos também gravam o Evangelho do dia, mas o importante é você ouvir a palavra, seja por esse canal, seja pelos diversos canais e meios que tem aí de trazer o Santo Evangelho nas redes sociais. Acima de tudo, o importante é você receber este pão da palavra todo dia, que seja por esse canal ou seja por outro. Mas você que aqui está, agradeço e peço, contribua para que esse canal cresça, para que mais pessoas estejam aqui junto conosco evangelizando. Deixa seu like, quando você dá seu like, o YouTube aí ele envia esse vídeo aí, vai aí dando uma força para que mais pessoas possam ver. Quando você compartilha, com certeza outras pessoas vão ter acesso, vão passar a conhecer o canal e passando a conhecer o canal também vão se inscrever. Tá ok? Então agradeço demais a força de cada um. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, que os anjos te protejam, que a Virgem Maria cubra você com o seu manto sagrado, protegendo todos os dados inflamados do maligno. Fica com Deus que eu vou com Ele, paz e bem, e vamos juntos evangelizar.